Olá, meus queridos! Salve, salve! Hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Sabia que você tem um tesouro escondido aí dentro? Dentro de onde? Do seu coração, é isso mesmo. A palavra de hoje vai falar de um tesouro escondido. E ele está aí dentro do seu coração. Saiba valorizá-lo, porque esse tesouro é importantíssimo demais para a sua vida e lhes garante realmente a salvação. Preste atenção no texto em que estarei lendo agora em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Só até aqui. É isso mesmo. Perceberam o versículo em que li? Temos, porém, um tesouro. Ou seja, temos, porém, esse tesouro. Se você analisar e parar para pensar, quando se fala em tesouro, a gente lembra logo em coisas preciosas, porque tesouro só faz lembrar na nossa mente de coisas valiosas, de coisas preciosas, de prata, ouro, muito dinheiro, enfim, todas essas coisas. Mas eu quero dizer que o tesouro que você tem guardado aí dentro do seu coração é muito mais valioso do que a prata, do que o ouro, do que qualquer outro tesouro material que você possa imaginar. Sabe por quê? Porque esse tesouro que você tem dentro do seu coração, ele foi dado por Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, ele fala disso com tanta alegria, com tanta característica, com tanta potencialidade, porque ele fala daquilo que Deus colocou dentro dele, daquilo que Deus colocou dentro de cada um de nós. Ele estava falando aqui da presença do Espírito Santo de Deus. É isso mesmo. Esse é o tesouro que tem guardado dentro do meu coração e dentro do seu coração. Por que ele diz isso? Porque o único assunto do ministério de Paulo ao pregar à igreja de Corinto era apenas falar de Cristo. Ele era uma pessoa, era um poliglota, ele realmente tinha um conhecimento em várias línguas, falava vários idiomas, e por isso ele, quando foi ter com as pessoas, os moradores lá da cidade de Corinto, ele diz o seguinte: olha, eu não fui com sublimidade de palavras de sabedoria humana. Eu cheguei para vocês apenas falando do amor de Deus, do amor de Cristo, daquele que habita em meu coração e daquele que eu quero compartilhar com vocês, que também vai habitar em seus corações. E ele estava falando isso porque ele, quando pregou em vários lugares, juntamente com outros companheiros seus, Timóteo, enfim, Marcos e outros mais, ele falava assim com tanta ousadia do poder de Deus, porque ele sabia que não existia nada melhor do que esse tesouro, que é falar da presença e do amor de Deus que está em nossos corações. Ou seja, a salvação, ela é algo tão precioso que Paulo quis compartilhar isso com todas as pessoas, com todos os lugares por onde ele passava. Ou seja, ele era um multiplicador da graça de Deus. É isso mesmo. O que é ser um multiplicador da graça de Deus? É ser realmente aquela pessoa que por onde ele passa, ele fala da alegria, do amor, do poder e do perdão de Deus para a vida das pessoas. Porque a salvação nada mais é do que favor. Graça é um presente, é uma dádiva de Deus que foi dada para todos aqueles que crerem em Cristo. Para todos aqueles que crerem que Ele morreu na cruz do Calvário para dar vida e vida com abundância. E ele falava realmente aqui de que quando ele pregava, por onde ele passava, muitas pessoas o perseguiam. Ele foi zombado, ele foi realmente perseguido, ele foi realmente açoitado, foi até naufragado pelo amor do Evangelho de Cristo. E ele falava que quanto mais ele pregava, mais ele sentia o prazer de pregar, e não importava a circunstância que ele viesse a enfrentar. Porque ele sempre dizia para os seus discípulos, para aqueles a quem ele pregava, que a nossa alegria é trazer sempre em nossos corpos mortais a mortificação de Cristo Jesus em nossas vidas, em nossos corpos mortais. Porque assim como Cristo, ele sofreu para dar vida por mim e por você, assim como ele foi realmente também zombado, escarnecido, ele foi crucificado na cruz do Calvário, ele recebeu muitos e muitos açoites também. Mas sabe por quê? Para dar vida por mim e por você. E Paulo, por isso ele fala, olha, em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados. A tribulação muitas vezes pode trazer tristeza para você, mas não vai fazer com que você se sinta angustiado por causa disso. Porque Deus é contigo. Ele mora em seu coração, o Espírito de Deus habita em seu coração. E ele falava mais ainda, mas muitas vezes somos até perplexos, mas não desanimados.
A perplexidade muitas vezes traz dúvida na sua mente, no seu coração. E muitas vezes você vai pensar, mas será que vale a pena servir a Cristo? Será que vale a pena realmente morar no céu? Ou será que tudo isso é apenas, não passa de um conto de fadas, é apenas histórias que as pessoas contam? Nada disso. Ainda que essas setas inflamáveis que o maligno possa colocar em nossa mente, mas nós temos a certeza que a salvação ela é certa. A salvação ela é realmente esse presente que Deus deu para cada um de nós. Ainda que o adversário de nossas vidas tentam tomar de todas as formas, mas Deus já deu para mim e para você. E muitas vezes temos que passar por situações adversas, situações contrárias, tais como eles enfrentaram, tais como outras pessoas enfrentam, e tais como nós também venhamos a enfrentar. Talvez nós não venhamos a enfrentar aquilo que eles sofreram, perseguições até de morte. Tiveram discípulos que foram crucificados de cabeça para baixo como Paulo. Talvez hoje nós não venhamos a enfrentar esse tipo de perseguição, mas enfrentamos muitas vezes injúrias, críticas e perseguições. E Paulo falava disso. Paulo falava realmente para a igreja de Corinto é o seguinte: muitas vezes nós possamos também ser até perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Porque nós trazemos consigo a alegria de servir Cristo em nossos corações. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nossos corpos. Porque nós sabemos que isso é mistério que aconteça. Mas nós também temos a certeza de que a vitória ela é certa no nome de Jesus Cristo. Por isso Paulo fala, nós não temos que atentar para as coisas dessa vida. Ou seja, por isso nós não desfalecemos. Talvez alguém possa perguntar, mas se vocês sofrem tanto, se vocês sofrem perseguições, injúria, críticas, por que servir a tão esse Cristo? Será que vale a pena? E Paulo chegou a dizer para eles assim, no versículo 16, por isso nós não desfalecemos. Nós não desfalecemos porque nós temos a certeza de que ainda que o nosso homem exterior, ou seja, a nossa carne física venha a sofrer algum detrimento, alguma enfermidade, algum açoite, nós não vamos desfalecer. Porque ainda que isso venha a acontecer, o nosso interior, contudo, vai se renovar. O que é isso, se renovar? Justamente isso, por causa desse tesouro do Espírito Santo de Deus que mora e que habita em nossos corações. Por isso, nós não devemos desfalecer, perder a força e desanimar. Porque Cristo habita dentro de nós, somos morada do Espírito Santo de Deus. É isso que o apóstolo estava querendo trazer para a igreja de Corinto, e é nessa palavra que ele traz para nós hoje, para que possamos também nos alegrar diante de todas as situações. Talvez você esteja passando aí por um sofrimento de tribulação, talvez de enfermidade, não sei qual seja a sua dor nesse momento, mas sabe de uma coisa, isso vai passar, é apenas uma situação física, mas a nossa alegria maior está no céu. Paulo também chegou a dizer o seguinte, porque se nós estivermos atentos para essas coisas aqui da terra, nós vamos ficar, porque a nossa morada é nos céus. Nós não temos que estar atentos para as coisas dessa vida, não atentamos nós nas coisas que estamos vendo, mas naquelas que nós não estamos vendo. Porque as coisas que nós estamos vendo, ela é passageira. Todas as coisas materiais, por mais que sejam lindas e preciosas aqui na terra, preciosas entre aspas, elas são passageiras. Mas aquelas coisas que não acabam, aquelas coisas que Deus tem nos dado e que está reservado para nós nos céus, essas são eternas. Por isso, meu querido, nós estamos passando por uma leve e momentânea tribulação, mas lá nos céus vai produzir um peso eterno de glória muito excelente para mim e para você. Creia nisso. Esse é o nosso maior tesouro, o maior tesouro precioso que Deus tem nos dado. Temos que preservar, porque sabemos que a coroa reservada nos céus está garantida para mim e para você. Por isso não desfaleça, continue confiantemente em Cristo, sabendo que a vitória Deus já te deu, pelo nome de Jesus Cristo. Amém? Que você possa refletir nessa palavra, que Deus continue abençoando a sua vida, no nome de Jesus.